assim aqui, vamos ver aqui que eu aqui. Ok. Aqui não. Boa noite. Puta merda, meu boteco tá tocando aqui o Bêbado Equilibrista. Que novidade. Caía a tarde como viado. Olha a Ana Cláudia aí. Ana Cláudia tem tudo ali na família dela. Tem um monte de personalidades. Vocês estão ouvindo aí, né? Então aqui, se engordar, fica cara de sua barriga com esse óculos. Cara, você é mais uma pessoa que me fala isso. Tem muita gente na rua que me para e pergunta assim se eu sou o senhor barriga que emagreceu. Mas como eu tô engordando, eu acho que eu consegui virar sósia dele. Renata Ferreira. É... Um dia eu explico essas coisas, eu acho muito legal isso. Um dia eu vou explicar o porquê desses comentários. É muito bom, cara. É muito bom. É que quando eu contar vai ser muito constrangedor para as pessoas. E eu não quero constranger ninguém no momento, mas é muito bom. Então temos aqui, rolando o áudio aí, né? Vocês escutam, vocês veem. Muito bom. Estamos aqui para mais uma live. Hoje eu estou pelo Lula TV. Então estou fazendo simultaneamente aqui pelo YouTube e o Instagram, numa plataforma que é a que eu fazia numa época atrás que funcionava bem, começou a funcionar mal e agora está funcionando bem. Então eu vou seguindo aqui. Então aqui mais uma live para não surtar no Natal. E sexta-feira à noite, eu acho que as pessoas estão na balada ou as pessoas estão abaladas pela derrota do Brasil, porque já tinha se planejado, terça-feira vai ter jogo, então não vamos trabalhar, e aí segunda, já vai ser aquela segunda gostosa, porque terça tem jogo, puta, aí depois terça, domingo vai ser a final, delícia, e aí então já tava chegando o Natal, e muito interessante, assim, porque a Copa até que deu uma amenizada no Natal, porque você tava na vibe do... E se você não for aquela pessoa chata, né, que vai fazer aquelas críticas à Copa, ao futebol, etc, 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 que você tem todo o direito de fazer, mas geralmente as pessoas por conta da Copa do Mundo, elas estão mais, estão menos, melhor dizendo, angustiadas com o Natal, pelo menos eu vejo isso. E agora que o Brasil tá fora, não tem jeito, vai ter que se angustiar mesmo, não tem pra onde correr, vai ser isso aí. Então aqui estamos para mais uma live. A ideia aqui é esse projeto, como eu disse, ele não é útil, ele está sendo útil para muitas pessoas. Para mim, em alguns momentos é legal, tem momentos que eu acho uma grande besteira eu ter inventado de fazê-lo, mas vou seguir aqui, né? Até o dia 24 garanto que estarei aqui, a não ser que aconteça alguma coisa, mas até dia 24 estarei aqui. E no dia 24 tem a live do constrangimento. Né? A live do constrangimento, a ideia é que você possa entrar ao vivo, umas 10h15, 10h30, e chamar aquela pessoa que você quer a indireta, né? Então já tem pessoas fazendo encomendas, não deixem de fazer encomenda de qual indireta você quer que eu dê, para quem que você quer. Não vou falar o nome da pessoa, obviamente, né? Mas eu já recebi assim, ó, na noite de Natal, fala isso aqui que minha mãe é assim. Fala tal coisa que meu pai é assim, ó, fala não sei o que porque meu irmão é assim. Então as pessoas já estão fazendo essa esses pedidos, então sugiro aí que vocês. Nossa, deu um pau aqui no. Vamos ver. Eu tô dando uma segurada também porque dava uns problemas. Ah, tem umas coisas em cima aqui, ó. Vamos ver aqui. Depois eu vou ler, na verdade, né? Ó. A pessoa falou assim: ó, a live de ontem ficou sem som. Na verdade, não ficou. Pra mim, no meu dispositivo, ela fica com som normalmente. É o jeito que você abre o vídeo, porque o Instagram está fazendo alguma modificação, não sei o que, que é. Mas a live, de qualquer forma, ela está no YouTube. Né? Temos aqui uma saudação de Belo Horizonte. Obrigado. Aqui. Ah, tinha mensagem pra cima. Tô atrasado, assinado a galera do Anal. Ah, porque é o contrário, né? Nossa, tô viajando, cara. Nossa. Então vocês estão pra cima, é por isso. Então, beleza.
Então a encomenda, é porque eu estava olhando para baixo aqui, porque o chat, quando você vai no celular, você vai rolando para cima e tá embaixo, né? Então aqui, eu virando para cima. Então algumas coisas não li, mesmo esquema, deixa eu fazer os comentários no final. As encomendas você faz no meu inbox, você vai lá no inbox do Instagram ou do Telegram e você fala no meu particular, fala, Sal, você pode falar sobre tal coisa? E aí eu falo, né? E aí os outros comentários que vocês estão fazendo eu vou responder depois. Deixa eu fazer primeiro a live aqui, porque quem só quer assistir o conteúdo já assiste o conteúdo. Quem gosta do que vem depois, tem o que vem depois. Então vamos lá. Então, fazendo aqui essa sequência de lives, foi muito curioso. Ontem falávamos do fálico narcisista. Eu não sei, assim, eu não conheço o Tite, nunca fiz uma avaliação selvagem dele, né? Mas eu achei que o Tite foi uma postura de fálico narcisista hoje, assim. Ele estava todo sempre muito vaidoso, né? Sempre muito aquele jeito, né? Uau, né? Só que ele fez uma coisa que eu achei muito covarde. Eu não sei ainda a PB por aqui, ó. Ele fez uma coisa que eu achei muito covarde, não sei se ele deu alguma explicação, mas até onde eu sei não tem explicação. Que é o cara, assim, acabou o jogo, ele virou as costas e saiu, ele foi pro vestiário. Né? Muito aquela coisa que eu estava falando ontem do fálico narcisista, que é todo pans, né? Todo pomposo. Porque, veja, no dia do gol foi lá, dançou a dança do pombo, mas quando foi lá e percebeu que perdeu, ele saiu de forma patética, assim. E aí, eu não assisti ainda, eu não estou por dentro, porque eu tive que fazer outras coisas. Eu só vi um comentário dele bem depois, ele falando que ele sai de cabeça erguida, que foi super certa a- o trabalho dele na seleção, mas aquilo ali pra mim acabou com o cara. Revelou assim um falicismo que faleceu, né, no final. Mas enfim, então estamos hoje aqui para falar. Nós temos aí 15 dias para a noite de Natal. E eu, desde que dia que foi? Tem uns 4 dias eu tenho falado de algumas das personalidades que você vai encontrar na noite de Natal. Lembrando que isso aqui é uma psicanálise selvagem. A psicanálise selvagem é uma psicanálise caricatural, uma psicanálise sem o cuidado, né? Sem o cuidado que você vai ter na clínica, que você não fala essas coisas aqui na clínica. Né? Eu já escutei coisas às vezes assim, nossa, é assim que você fala com os pacientes? Não, né, gente? Aqui eu tô falando de uma forma descontraída, tô falando de uma forma que é muito interessante. Por que eu sei disso que é interessante e funciona? Porque em sala de aula eu sempre usei muito esse recurso da brincadeira, dos exemplos absurdos e tudo mais. Isso parece que é uma piada, mas isso vai sensibilizando a pessoa. E pessoas que nunca pensaram em fazer terapia na vida, análise na vida, começam assim a repensar algumas coisas. Então esse é um dos motivos para seguir por essa linha. E claro, né, uma coisa aqui rápida, corriqueira, para alguns exemplos, por isso que a psicanálise selvagem foi o que eu escolhi. No YouTube está sem som? Não, mas acho que, deixa eu ver, o pessoal do YouTube está sem som para vocês? Não, não, o pessoal tá concordando com o que eu falei. Caracterizar, uma psicanálise não, nossa, esqueci a palavra. Caricatural, uma psicanálise caricatural, desculpa, né? Caricatural, caricata. Então aqui hoje eu trouxe para falar do sádico. Eu ia falar do sádico e dos masoquistas, mas eu comecei a escrever e falei, cara, vai ficar muito longo. E é legal dividir as pessoas, o sádico e o masoquista. E na escrita eu percebi também que é importante falar dos narcisistas, porque vocês falam umas merda na internet, né? A galera fala umas merda que tá na internet, tem muita coisa, é umas merda mesmo. E eu acho que é legal fazer uma live comentando sobre os narcisistas para ver se diminui. Quer dizer, a minha relevância é quase nada, né? A quantidade de seguidor e o alcance que tem é quase nada. Mas assim, pelo menos para pouquíssimas pessoas que parem de falar merda, pelo menos um pouquinho. Já chego no ponto que eu quero falar. Então aqui, ó, falando dos sádicos, você já deve ter conhecido, muito provavelmente, alguma pessoa que sente prazer, satisfação em causar sofrimento em alguém. Né? Pode ser que essa pessoa seja seu pai, ou tenha sido seu pai, seja sua mãe, tenha sido sua mãe, seja seu irmão, seja, sei lá, professor, professora, em que você via claramente que a pessoa tinha prazer em causar sofrimento em você, em te humilhar, em te xingar, em causar uma série de assédios.
E você percebia na cara da pessoa o prazer dela fazendo isso. Já passou por algo do tipo? Pode ser que você não tenha passado por isso, mas você seja essa pessoa que tem satisfação, que tem prazer em causar sofrimento na outra pessoa. Aquela pessoa, você xinga e sente uma certa satisfação, você trata outra pessoa mal, você sente forte com isso. Se você tem esses tipos de prazeres, são prazeres chamados sádicos. Ah, não tenho nada disso, mas eu garanto que se você vê um acidente, você para conferir que desgraça que aconteceu. Né? Tem aquelas pessoas que até tiram foto, filmam e ficam compartilhando. Olha essa parte aqui, agora a cabeça dele vai cair. Ó, tá vendo? A cabeça dele se foi. Então a pessoa tem um prazer em falar sobre isso. Né? Você vê ali que ela tá com prazer com isso. Pode ser que seja você. Não, eu só filmei para mandar para as pessoas para ver que horror que foi aquilo, credo. Não, você tem um prazer sádico nisso. O outro está sofrendo, você tem prazer com isso. Muito bem. Se você é essa pessoa, se você já esteve nas mãos ou está nas mãos de uma pessoa assim, você é uma pessoa sádica ou esteve nas mãos de uma pessoa sádica. Pensando aqui no sadismo, o sadismo é um termo, isso aqui tudo eu já falei em live, em aula, tudo tem no meu canal lá, né? Se você procurar no meu canal, você acha sadismo. É um termo que foi criado por um cara chamado Richard von Krafft-Ebing. É legal assim você lembrar desse cara, o Krafft-Ebing, que tem um livro chamado, ó, começou a embaçar essa bodega dessa câmera, tem que fazer esse movimento, que não adiantou nada, então dane-se. E esse cara, ele tem um livro chamado Psicopatias Sexuais. Esse livro é velho, 1800 e Guaraná com rolho. Esse livro ele foi base de muita gente, inclusive do próprio Freud. O Freud, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele faz referência ao Havelock Ellis e ele faz referência ao Krafft-Ebing, que esse é o cara, é o grande classificador das psicopatias. E lá você vai encontrar várias coisas, né? Você vai encontrar sadismo, masoquismo, voyeurismo, frotteirismo, vai encontrar, sei lá, N coisa, voyeurismo, exibicionismo, etc. E ele traz lá os casos clínicos, as vinhetas, e ele cria alguns dos nomes. E esse nome, sadismo, quem cria é ele, o Krafft-Ebing, assim como o nome masoquismo, que vai ser o assunto de amanhã, e depois falar do narcisista. Mas voltando para cá, ele cria isso usando como referência o nome do Marquês de Sade. Marquês de Sade, eu já falei, se você é psicólogo ou psicanalista, nunca leu Marquês de Sade, esquece, cara. Você vai fazer uma escuta ruim. Você precisa ler Marquês de Sade. Você precisa ler Filosofia na Alcova. Ah, mas é horrível, eu tenho aflição. Você precisa escutar, né? Você precisa ler esse livro, você precisa passar pela experiência, para quando aparecer na sua clínica, você não ser surpreendido, você não ter uma reação que possa causar uma inibição do seu paciente, ou você não vem cagando regra, né? Começar a falar aqueles papos de você está numa relação tóxica. E aí, né, em psicanálise é meio besteira pensar assim, porque as pessoas têm prazeres sádicos, as pessoas têm prazeres sodomia, né? As pessoas têm prazeres sádicos, as pessoas têm prazeres masoquistas. E não vai ser como você precisa se amar mais que você sai desse tipo de dinâmica, que é uma grande besteira. Mas tudo bem. Mas daqui a pouco, esse é um ponto que eu quero chegar que me incomoda um pouco sobre isso. Nesse texto, Filosofia na Alcova, nós temos uma história, né, a narrativa, que conta a história da Eugênia, em que ela é tirada de um convento e ela é levada para uma casa onde ela vai ser iniciada em várias práticas sexuais. Por exemplo, cunilingus, por exemplo, sodomia. A Vênus das Peles não é dele, é do Sacher Masoch, é assunto de amanhã. Hoje é o Marquês de Sade, que vai dar origem ao masoquismo. Sadismo, Marquês de Sade, sadismo, Sacher Masoch, masoquismo. Mas aí a Vênus das Peles eu deixo para amanhã, que é um outro livro maravilhoso e necessário para quem quer clinicar. Aliás, ótimo presente de Natal, hein, gente? Presente legal. Ou você dá Filosofia na Alcova, ou você dá a Vênus das Peles, ou você dá os dois, assim, ó. Vai ser muito legal. Porque você está dando um livro. Ele é um livro, são livros clássicos, de autores clássicos.
Que conteúdos assim que a pessoa quando vai ler vai dar aquele efeito wow, uma boa dica. Você pode dar tanto para quem você gosta, quanto para quem você não gosta, que vai ter um efeito bom das duas maneiras. Bom, aí uma questão assim, a se pensar assim, se você sente prazer com o sofrimento do outro, isso faz de você um sádico? Não dá para dizer que faz de você um sádico necessariamente. Por quê? O Freud, ele nas suas descrições, e lembrando, quem fala assim, o Freud brisa demais e nunca leu nada, nem entra na conversa, né? Mas assim, o Freud é um cara, principalmente nos artigos sobre metapsicologia, em que ele vai descrever o narcisismo como uma fase do desenvolvimento normal de qualquer pessoa e que todos nós temos características narcísicas. Todos nós somos seres narcísicos. Em última instância, gente, você se garante e garante os seus. Você pode ser a pessoa mais altruísta do mundo. Na hora H, na hora que aperta, você se protege e protege os seus. E ainda que você fale assim, eu não, eu faço pelos outros. Você faz pelos outros querendo ser lembrado, querendo ser reconhecido como a pessoa que se sacrificou pelos outros. Ou seja, narcisismo do mesmo jeito. Não tem como correr do narcisismo. Né? Isso é o assunto de uma live um pouco mais pra frente. Da mesma forma, o masoquismo, o sadismo, faz parte do nosso desenvolvimento. Então, existem pessoas sádicas, mas existe o sadismo em todos nós. Porque é um dos destinos da pulsão é essa vertente sádica. O que o Freud vai dizer sobre o sadismo? Ele fala assim, o sadismo é meio que natural porque a criança ela é agressiva e violenta com o outro, com seus objetos. Né? A criança dá uns tapas na cara da mãe. A criança, por exemplo, você tem a menininha ali. Nasce o irmãozinho, ela quer que ele morra. Ela quer matar o irmãozinho. Por quê? Porque vai roubar o lugar dela. Né? Daqui a pouco eu respondo. Vai roubar o lugar dela, então quer que o irmãozinho morra. Então assim, deixa eu pegar no colo, ela quer pegar no colo pra derrubar o irmão no chão. Ela quer sufocar com a almofadinha. Enfim, uma porção de coisas que depois vem o reconhecimento, vem a culpa, vem a formação reativa, vem o cuidado pelo irmão. Mas até então, pode pensar que é um impulso muito comum de ser agressivo com o outro, de atacar o objeto, de destruir o objeto. Só que o Freud fala, esse primeiro momento, eu posso chamar de sadismo? Não. Por quê? Apesar de eu causar sofrimento ao outro e agressão ao outro, eu não tenho prazer com isso, eu não tenho consciência do efeito que isso tem no outro. Aí o Freud fala, é só quando a criança passa por uma experiência análoga, semelhante a essa, né? Quando a criança passa por uma situação semelhante a essa, que ela sente a dor da porrada, tipo ela vai lá e dá um tapa na cabeça do irmão. Puf! Só quando ela levar um tapa na cabeça dela, ou alguma coisa do tipo, que ela vai sentir a dor ao receber isso. Então ela tem essa vivência masoquista, que também dá pra dizer que é masoquista, porque ela não tem esse prazer exatamente com esse lugar de sofrimento. Mas vem um terceiro momento em que agora ela vai agredir o outro, vai atacar o outro, mas agora ela sabe a dor que ela causa no outro. Ela sabe o sofrimento que ela está infringindo no outro. Então nessa hora o sadismo aparece. Então o sadismo tem a ver com esse prazer de causar sofrimento no outro, mas tem uma consciência disso. Por que é legal falar disso? É diferente da sua tia oral canibálica, que eu falei anteontem, porque o oral canibálico, o que ele faz? Anteontem não, foi antes do anal, né? Primeiro veio o oral, depois foi o anal. Na sua tia oral canibálica, na sua mãe oral canibálica, ou seu pai oral canibálico, tem aquela coisa assim, eu te destruo porque eu te amo, eu falo pelo seu bem, mas essa pessoa não tem essa noção, né? Ou melhor, ela pode até... Ela não tem a noção de que tá... Ela realmente acha que está ajudando outra pessoa. Está fusionado ali, o sadismo está fusionado em tal ponto que ela não consegue perceber que ela está causando esse tipo de sofrimento no outro. Ela realmente acha que quando te xinga, né, te chama assim de te deprecia e fala pro seu bem que eu gosto de você, ela realmente acha isso. O sádico não. O sádico, ou a mulher sádica, o homem sádico, a mãe sádica, o pai sádico, sei lá ele fala sabendo a dor que ele causa no outro, o sofrimento que causa no outro e tem prazer com isso. Mas mais uma vez é um ponto muito importante, que é o meu ponto de bronca aqui com redes sociais. Todos nós temos características sádicas. Todos nós temos características masoquistas. Todos nós temos características narcisistas.
Por que eu falo isso? Porque hoje está na moda aquele papo de chamar todo mundo de narcisista. Fulano é narcisista, nossa. Essa mãe é narcisista, esse pai é narcisista, essa pessoa é narcisista, meu namorado é narcisista, meu ex-namorado é narcisista, todo mundo é narcisista. E geralmente o narcisista vem num combo. É tipo um McDonald's assim que você vai, aí você fala assim, não, eu não vou comprar só um narcisismo não, eu quero também no combo, eu quero a palavra a expressão relacionamento tóxico. Aí pronto, né? Aí você viraliza no Instagram falando essa asneira desenfreada. Não que não existam relações tóxicas, não que não existam pessoas narcisistas, mas o jeito que se propaga, tudo quanto é coisa, isso é tóxico, isso é narcisista, isso é tóxico. Cara, ou a galera não estuda, que eu acho que é um dos casos, ou o pessoal se empolga porque dá ibope. Porque assim, é tanta besteira falar, fulano é narcisista, narcisista, você que é narcisista, relação tóxica, cara, primeiro que é errado. E segundo, assim, que é um desserviço. E terceiro, que é uma puta de uma preguiça de raciocínio, né? Porque você fala assim, isso é uma relação tóxica, qualquer relação que você estiver, essa relação ela tem dimensões tóxicas e dimensões prazerosas. É justamente essa complexidade que o Lacan, por exemplo, fala sobre o gozo, que é super difícil. E aí a galera, né, você pega o Lacan ficou, sei lá, 30 anos nos seminários, falando sobre o cálculo neurótico ali do gozo, a questão do prazer, do desprazer, o Lacan. Aí a pessoa que não estuda, ou estudou pouco, ou não estudou 1/20 do que o Lacan estuda, vai lá e começa a falar em tudo quanto é canto, assim. Né? Então eu acho super perigoso. É bem perigoso isso. É uma asneira perigosa, mas que está na moda. Então, isso aí. Então, da mesma forma, então é importante pensar nisso. Essa característica narcísica todos nós temos. Vou falar de Eu nem ia falar de narcisismo nessas lives, vou falar porque esse assunto, de novo eu peguei uma postagem que foi, puta cara, que raciocínio preguiçoso e burro e reducionista. Então eu vou pegar para falar disso. Quando eu falo burro é no sentido, não que a pessoa seja burra, assim, porque é um raciocínio que ele é muito simplista e muito perigoso. Né? E é muito difícil porque assim, eu também acabo me ferrando porque eu estou na rede social. Então, às vezes eu faço postagens e eu trago ali um pensamento reducionista com aquela puta dor. Eu falo assim, mas se quiser saber mais, você procura no vídeo tal que tem mais coisa, você procura no texto tal que tem mais coisa. Ainda tento fazer isso, mas sei que acaba não adiantando, acaba entrando pro mesmo pacote. Então, assim, todos nós temos características narcisistas, masoquistas, mas pensando no de hoje, características sádicas. É bem diferente essa característica que todos nós temos de uma pessoa que realmente é um sádico, sabe? Um sádico que realmente fala assim, eu não sou coveiro, isso é um exercício sádico. Não é. Ali foi um exercício de sadismo, mas assim, foi no momento da coragem do cargo, né? Mas pega uma pessoa realmente sádica, e isso eu posso pegar assim, eu vou pegar Tutsis e os Hutus, eu vou pegar no Camboja, né? Estou lendo aqui um livro para poder montar um curso sobre depressão, do caso da guerra no Camboja, o que faziam com as pessoas, com as mulheres, por exemplo. Né? E não é só a questão do patriarcado, antes que venha o combo do patriarcado também. Isso com a população em geral, de quem era dominada. O prazer de causar sofrimento no outro. É o prazer do Stalin, de ver as pessoas realmente sofrendo. Diferente, né, do Hitler, por exemplo, que é um cara que ele é muito mais um burocrata do que... Não que ele não tenha um sadismo no meio disso, né? Mas ele estava pouco se ferrando, ele estava muito mais preocupado com uma raça pura superior, né, o seu eugenismo. Isso não tira o demonismo dele, sei lá, né, o lixo que ele foi, mas é diferente do Stalin, que era um cara que realmente tinha prazer em assistir o sofrimento. Enfim. Então, assim, vai cruzar com um sádico de verdade. Vai cruzar com um masoquista de verdade. Vai cruzar com um narcisista de verdade, sangue azul. Vai achando assim, não sei que ele é narcisista. Vai achando que narcisismo é isso. Né? Mas tudo bem, também não vou esperar muito que a rede social, que nem eu tô falando, mas eu tô fazendo uma live aqui usando psicanálise selvagem. Então, tudo que eu falei, joga fora. Então, trazendo isso daqui para pensar, né? Para vocês refletirem aí sobre pessoas, já que seu Natal
Vão ter pessoas, se terão ali pessoas sádicas no seu Natal. Pode ser famílias que fazem o exercício sádico, por exemplo. De escolher alguém para ser, sei lá, a pessoa ser atacada por todo mundo. Né? Você pode ter isso acontece, um sadismo familiar, ou um sadismo de uma pessoa só. Você vai assistir, você assiste o sadismo acontecendo, e pode ser que você seja essa pessoa sádica. Né? Sempre que eu falo aqui, tudo que eu estou falando aqui, você vai pensar que pode ser que você seja o agente dessas situações todas que eu falo. Não necessariamente você é o objeto, você pode ser o agente disso. Então é legal você refletir, se você conhece um caso assim na sua família, se tem alguém que é assim, lembra do Carlos Alberto o tempo todo, é o sádico. Eu vou contar o segredo do sádico amanhã, eu tenho que falar do masoquista primeiro, daí eu conto o segredo dos dois. Mas é legal você saber dessa dinâmica, desse prazer que tem com isso. Né? Então, se você demonstrar o sofrimento, pode ser uma coisa que vai alimentar mais ainda o sádico. E muitas vezes a indiferença, ou assim o desprezo, é muito mais interessante para você conseguir neutralizar um sádico do que sofrer. Quanto mais você sofre, ele se alimenta do seu sofrimento, quanto mais você sofrer, mais a pessoa vai ter prazer com isso. Conheço alguns casos, né? Estava retomando aqui, eu fui buscar aqui, eu cheguei agora há pouco, e fui pegar alguns casos só para fazer esse texto aqui. Eu lembro de um dos casos na faculdade que teve de atendimento, que eu dava supervisão, de uma mãe que fazia isso. Ela era sádica, mas o sadismo não... Claro, você tem o sadismo escancarado da violência direta, assim, mas um dos casos que eu lembro é de uma mãe que ela ameaçava, né? Fazia ameaças de abandono com os filhos, para justamente ver os filhos desesperados com o risco dessa mãe ir embora, e esse sofrimento dessa criançada, que essa mãe lê assim, a leitura dela qual é? Quando eu faço isso, eles demonstram que me amam. Só que claramente as crianças sofriam demais com isso, e elas se alimentando cada vez mais. Você tem relações que funcionam assim. Relações tóxicas? Não sei se elas são tóxicas, porque para mim toda relação é tóxica. Depende do grau. Tudo bem, tem relação que realmente é de violência e de manipulação e que realmente precisa de uma intervenção maior, né? Mas assim, você pode ter pessoas que fazem esse jogo de ameaçar o tempo todo, que vai embora, que vai abandonar o outro. Então você pega uma pessoa que é dependente, você cria essa situação de vou te abandonar, essa pessoa fica suplicando para você não fazer isso com ela. E nessa súplica, nesse desespero, né, em sofrimento, você está alimentando esse outro que é um sádico, né, ou uma sádica, enfim. E por aí vai. Então vamos ver aqui comentários que vocês fizeram sobre a questão do sadismo. Deixa eu abrir aqui minha tela. Nossa, muito melhor fazer assim, meu. Nossa, olha a tela que eu tenho, que linda! Muito bom. Deixa eu ver aqui, desde lá de baixo, eu estava lendo tudo errado. Deixa eu ver. Ué. Peraí. Ixi, deu erro. Não deu erro ainda. Ainda não. Tô tentando caçar aqui, deixa eu ver. O alcance da live. A live bateu 40 mil hoje, cara. Sexta-feira à noite, 40 mil pessoas. No pico bateu aqui, impressionante. Não tá descendo mais. Desce até a parte que tem a Isabela comentando. A minha família toda é sádica. Os colegas de trabalho são assim, sempre tem, né? Você tem colegas de trabalho assim, chefes assim. A minha mãe assim, putz. Minha mãe sentia grande prazer em me humilhar. E minha tia irmã dela era igual. Pois é. No meio jurídico, nas audiências, o sadismo é muito comum. Muito, 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 muito. Você tem advogados sádicos que tomam puta prazer em ver as pessoas sofrendo ali. Você tem, enfim, nada escapa. Odeio me deparar com acidente. Odeia, mas você passa logo ou você fica olhando? Isso é maldade pra mim, então não é sadismo. Depende, pode ser que sim, pode ser que sim. Isso tem a ver com a pulsão de morte? Sim. Depois o Freud vai juntar, porque essa ideia que o Freud traz
Ele traz nos artigos sobre metapsicologia. E ele chega na ideia de pulsão de morte em 1920, no texto Mais Além do Princípio do Prazer. Só que, Cláudia, a Sabina Spielrein, que é realmente ela que pensa na pulsão de morte a partir de um texto do Jung, em que ela escreve o texto A Destruição como Causa do Devir, ela já estava nas reuniões lá com o Freud falando desse impulso de morte aí, que o Freud meio que deixou de lado por muito tempo, até que finalmente ele reconhece e fala sobre e escreve nesse texto Mais Além do Princípio do Prazer. Deixa eu ver aqui. Arranca a cabeça dos pernilongos e capturo. Sou um sádico? É o microsadismo, né? Eu faço isso. Eu arranco as asas do pernilongo querendo que ele sofra. Assim. Eu quero que você sofra com isso. Falando em sexo, sempre falam que sadismo é sexo anal. Sempre quem fala, não. Eu já falei, é que sexo anal, você não pode, você não pede, você não força. Sexo anal você encaixa, né? Você vai ali no técnica João sem braço. E aí você fala de sodomia, não, é sodomia, né? Sodomia é o sexo anal. Quando eu era criança, vi várias borboletas Puta, cortou a palavra aqui. No chão, era a primavera florida, me apavorei. Virei pro lado, a amiga da minha mãe estava separando as. Nossa! Então, vai ter que ver se ela estava no exercício sádico com isso ou de total indiferença, né? Marquês de Sade é um clássico, aquele final é triste. Ó, a verdade, meu curso de letras me ajuda demais. Ajuda mesmo, cara. Ajuda muito, muito, muito. Aí veio a Vênus das Pérez, que eu falei, vou falar dela amanhã. Esse papo de relação tóxica é um saco, pois é. Psicos moderninhos, paz e amor jamais estarão o sadismo e o masoquismo. Concordo plenamente. Tudo bota nos discursos, né? Cai naquela fórmula muito fácil. Aí eu falo assim, tá, e na clínica você resolve como isso? Como é que você trabalha isso? Vamos fazer uma nota de repúdio. Ah, tá. Nota de repúdio vai funcionar muito bem. Outra vez, esta mesma menina amarrou um gafanhoto numa linha e ficou manipulando ele. O que ela faz hoje, assim? Onde que ela está hoje? Aí a pessoa fala, casei com ela. Então, assim, cuidado na hora de dormir. Tem o filme Filosofia na Alcova e tinha a peça Sátiros, que foi a peça que eu fui e passei mal. Passei mal, não, né? As pessoas passavam mal, eu fiquei meio lá. É curioso, né? A Michelle faz uma leitura. Tadinho do gafanhoto, você nem ajudou a salvar. Então você foi cúmplice, né? Teve algum prazer sádico nisso também. Eu tinha medo, na verdade, mas falei com a maldade dela, era criança, fiquei apavorado. Ah tá, ele ficou apavorado. Que pode ser prazer também. Até eu tô com medo dessa menina. Sodomia e sadismo é a mesma coisa? Não, sodomia tem a ver com sexo anal, sadismo tem a ver com causar sofrimento no outro, ter prazer com isso. A Melanie Klein traz muito isso sim, a Klein é pulsão de morte e sadismo pra cima e pra baixo. Faz uma sinastria amorosa segundo a psicanálise. O sádico tem gosto do sofrimento do outro. Isso aí. Só que é aquilo, né, Ana Cláudia? Todos nós temos, e por isso que eu acho que tem a menor e maior grau, tem essas características sádicas, mas você tem o sádico mesmo. E quando eu falo sádico mesmo, também não é o sádico, esses caras de internet, assim, punheteiro de internet que fala que é sádico, vou te dominar aqui da minha internet. Não, tô falando de sádico mesmo, sádico sangue azul, é outra coisa. O Dahmer não vejo como sádico, porque. Não, se bem que tem a cena que ele. Que ele fica gozando com o cara ali, você tem que assistir o negócio da TV, né? Talvez. Tem algo de sadismo ali. Mas ele é um psicótico, né? Tem uma dimensão sádica, mas ele é um psicótico. Não, como vem gatilhos e padrões? Vem, gatilhos, padrões. Ou fala sem saber, blá blá blá, mas as pessoas falam que foi narcisista. Que quando você pergunta que é narcisista, elas não sabem responder. Geralmente não sabem, ou elas falam características delas mesmas, assim, é muito engraçado, né? O que tem de youtuber ganhando muito dinheiro com isso, tem mesmo, tem, cara, tem. É, né, galera, aí junto assim, mas além de tudo eu sou neuro, e aí você fala assim, porque no cérebro tem uma região, a povo fica assim, nossa, tem um cérebro, tem uma região, meu Deus, que científico. Ah, tomar banho. A ideia da mãe muito invasiva também passa pelo sadismo da mesma forma que o oral canibálico? Não necessariamente, ó, falei agora há pouco, né? Acho que, se bem que eu não sei a hora que você perguntou isso.
Mas o oral canibálico, a pessoa faz sem essa dimensão do prazer no sofrimento do outro. Ela faz porque está fusionada a destruição junto com o amor. Tem um monte de alecrim dourado que abre canal para falar exclusivamente narcisistas. Alguns ficaram até famosos. Tem. Eu vou abrir um só para falar de sádicos e perversos. Sádico e perverso andam juntos? Andam, em tese, é o casal perfeito, mas do ponto de vista. Porque o Lacan fala, do ponto de vista fenomênico, seria o melhor casal do mundo. Do ponto. Aí só quando entra a linguagem em ação, o Lacan coloca no cenário 5. Ele fala, ele traz uma piada, ele fala assim. O masoquista fala, me bate. Se o sádico bater, ele está realizando o pedido do masoquista. Então não é um sofrimento. Então, diante da frase me bate, o sádico só pode dizer não. E se não bate, está causando sofrimento no outro, então você cria um impasse quando eu vou entrar a linguagem. O pessoal falando da psicanálise geralmente, sim, fala, mas tudo bem. Deixa a gente criticar o patriarcado em paz. Pode criticar, não tem problema. É que nem tudo é isso, né? O patriarcado é fundamental para entender. Inclusive no próprio Freud, você vê ali a teoria freudiana tem um sintoma do patriarcado. Mas você não resolve tudo por aí, né? Cuidado, Saulo, o Stalin foi muito demonizado pelo imperialismo. Cara, eu estou me baseando, Ana Cláudia, eu não conheço a fundo ele, mas eu me baseio numa biografia do Hitler, em que o biógrafo, antes de falar do Hitler, ele traz o Stalin falando sobre as características sádicas dele. E assisti um documentário também, trazendo como é que chama da Itália, o Mussolini, falando o quanto ele era sádico, mas muito malucão, assim, doidão e meio desorganizado, que ele influenciou Hitler nessas suas posições, e depois traz o Stalin como uma piora, né, um nível piorado do Mussolini. Se isso é uma demonização, não sei. Pelo menos o material que eu tive acesso passa por isso. Pode ser que eu esteja enganado. Então a Ana Cláudia disse para eu tomar cuidado com o que eu estou falando. Então estou tomando cuidado com o que eu estou falando. Sádico mesmo, eu queria psicanalista que apoia a ditadura. Como é o nome? Participou de situações de tortura e tal. Não sei. Eu gosto que você se implica. Quem? Vou ouvir um sádico é pesado. Uma das primeiras experiências que eu tive na faculdade, em estágio, era um cara sádico. Ele era sádico com os filhos. Ele descrevia a prática sádica, citava eu e uma psicanalista chamada Adriana Marino, né? Que a gente fazia a dupla e a gente estava atendendo. Era a sala de espelho, a turma estava atrás da sala de espelho e a professora estava lá. Chegou um ponto em que ele estava manipulando completamente eu e minha dupla, e aí a professora veio, entrou e falou assim, você vai conversar comigo agora, porque a gente estava entrando na dele e não conseguia sair. Filho esquecendo de mim, tá brabo hoje, com ele mesmo, adoro. Estrutura perversa de Freud resume esse prazer no mal das pessoas para mim. Não tem nada a ver. Estrutura perversa, não confunda perverso, estrutura perversa com a pessoa que necessariamente vai cometer perversidades. Você tem pessoas de estrutura perversa que usam o desmentido como defesa, que não necessariamente vão cometer perversidades. Assim como você tem pessoas que são neuróticas que podem cometer perversidades, assim como você tem pessoas psicóticas que podem cometer perversidades, ou não. Estrutura perversa não é sinônimo de perversidade. Como lidar com o sádico? Acabei falando já. A cara de paisagem é remédio infalível para o sádico no convívio. Messi, próximo treinador do Brasil. Meu pai sempre amarrava gafanhoto para mim. Um sádico nunca admite que é sádico. Sempre fez ser boa pessoa. Correto? Não. Você tem sádicos que têm prazer em dizer que são sádicos. Não é uma regra, não. Já namorei um sádico. Para conseguir sair do relacionamento tive que bolar um plano por vários meses. Zé. Ó o pernilongo aqui, ó. Ai, como eu adoro matar pernilongo. É que minha mãe nunca falou um dia eu sumo dessa casa. Toda relação é tóxica, gostei da bomba. Eu sou uma das que fala sobre narcisismo. Sabe o que é uma merda, o Ani Yoshimura? Porque eu falei essa frase, eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Eu atendo há muitos anos. Eu sou super chato com a clínica.
Sempre fui um professor chato, sempre fui um supervisor chato. Pessoas iam querer fazer esqueminha, assim, não vou fazer esquema, não vou assinar porra nenhuma de laudo, não vou fazer não sei o que lá, eu não vou compactar com essas coisas, beleza. Sou super chato. Aí eu faço esse comentário, que toda relação é tóxica, tentando expandir o diálogo, e eu sei que tem pessoas que pegam isso e falam assim, nossa, ele falou que ele menosprezou pessoas que vivem em relações tóxicas, que eu já escutei isso. E não é isso, né? Mas fazer o quê? Quando você fala, você está se colocando como alvo, né? Você pode ser alvo das coisas. Eu sou uma das pessoas que falam sobre narcisismo e rede social, mas é porque eu descobri em análise que minha mãe é assim. Então, mas sei lá, né? Mas sua mãe é uma narcisista de verdade ou ela tem características narcísicas como todos nós temos? Viver mata. Então o que é saudável? Mas quem falou que matar ou morrer não é saudável? Não tem essa de saudável. Saudável é vai vivendo aí. Saudável é você fazer o seu sem precisar destruir o outro, né? Mas, enfim. Sádico e BDSM. Depende, você tem bondade, dominação, submissão e acho que é masoquismo, né? Então aqui, ó, se você está falando de sádicos, não necessariamente tem relação com bondade, tem uma relação com dominação, tem uma relação com o sadismo porque é o sádico e o masoquismo porque é o que ele controla o masoca, né? Ele tem essa relação. O áudio dessa live baixa sozinho. Luana, seu celular tá ruim que você tá falando de volume desde ontem. Eu acho que é aí. Ou é o Instagram que tá com instabilidade. Eu tenho percebido ontem e hoje muita estabilidade no Instagram. Direto, dando uns pau aí. O sádico muitas vezes coloca no lugar do objeto para manipular o jogo. Pois é, amanhã eu vou contar a história do masoquista, que pode ser um grande sádico, na verdade. Olha só, mas esse é assunto de amanhã. Quando o sádico tenta me diminuir, ou eu faço aquela de paisagem, eu devolvo na mesma moeda. Então você é sádica. Qual o maior constrangimento para um sádico, professor? Qual o maior constrangimento para um sádico, professor? O maior constrangimento é a dominação dele não funcionar. Tem um caso, tem um livro chamado Perversão. Amanhã eu trago, eu mostro para vocês. É um livro antigo, assim. E aí traz o caso, que amanhã eu vou explicar um pouco do masoquista, dos coitados, que na verdade. Tem vários coitadinhos que na verdade controlam todo mundo com o seu coitadismo. Vou falar amanhã sobre essas pessoas, inclusive. E nesse livro traz o caso de um cara que era um masoquista uau, né, nível hard, e que ele levava os sádicos à loucura, porque não existia o que fizesse contra ele que conseguia realmente levar a um sofrimento insuportável, assim. Então tudo que fazia ele pedia mais, quero mais, faz mais. Né? É que nem assim, sabe aquelas pessoas... É muito mais uma fantasia de que é sádico descendo sádico. O cara fala assim, eu vou acabar com você, eu vou te deixar destruída. Aí a pessoa faz e fala assim, mas só o resto? Cadê tudo o resto? Aí você mostra a falha, né? Sadismo e perverso podem andar juntos? Uma vez que ambos esperam um resultado? Não. O sadismo é uma das manifestações, é um dos tipos de perversão. Você tem como um dos tipos. Então sim, podem andar juntos. Muitos médicos sádicos, muitos enfermeiros sádicos, muitos instrumentadores cirúrgicos sádicos. Porque, cara, você vai abrir um tórax. Tem um lado humano, mas tem um lado assim, tem que ter um certo sadismo. E veja como nem sempre é ruim, né? Se o cara tiver um certo prazer em abrir um tórax, abrir um cérebro, né, abrir uma coluna ali, putz. O Tite de Ancordia estava feliz com a derrota. Não, ele estava negando, né? Ele foi patético. Cheguei no fim, sadismo, o tema. Muito sadismo quando o cara perdeu o pênalti? Acho que não. Não, o Brasil tem aquela característica super chata, assim, né? Teve uma tirinha esses dias que eu achei sensacional. Que já começa assim, quer que o Brasil se ferre na Copa. Aí o Brasil começa a ganhar, vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil, vai Neymar, porra, não gostava de você, agora eu gosto. Aí o Brasil perdeu, tá vendo que bosta que é o Brasil? Cara,
O Brasil é uma característica assim, é muito oral, né? É muito oralzão o jeito do Brasil. É muito infantilizado o nosso jeito com as coisas, né? O que mais? Muita coisa. Já respondi. Saulo, você é corintiano, vai ter o Tite? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não, eu achei ridículo o que ele fez de sair do campo. Foi a coisa mais ridícula que eu vi na Copa. KKK. Cadê a pauta da mãe devastadora? Quero ensaio. Então, a mãe sádica pode ser a mãe devastadora, mas assim, eu vou tentar falar um pouco dessa pessoa, principalmente quando falar da identificação projetiva. O que faz alguém se estruturar como sádico? Que tem consciência do gozo, que tem. Eu acabei falando já dos 3 tempos. Né? Mas você tem uma fixação nesse destino da pulsão de destruir o objeto. Né? Você tem essa fixação. Sexo anal se conquista, o sexo anal você encaixa ali meio que João sem braços. Aqui a Anne, ela é médica, né? Estudante de medicina, ela conhece aí o sadismo da galera. Nota de repúdio, falando em sadismo, fala sobre pessoas com comparações de uma pessoa. Fala sobre as pessoas que fazem comparações de uma pessoa com personagens. Isso é um sadismo, é isso? O anestesista eu não achei ele sádico, eu achei ele porque ele não tinha o sofrimento da pessoa, né? Eu achei muito mais um fetichista de pegar algo inanimado. Eu fiz um comentário, eu fui taxado de machista, porque eu defendi o. É uma preguiça, assim, cara. Eu falei, gente, ó, entenda a dinâmica perversa do fetichista, de reduzir o outro objeto. Aí tiveram uns comentários assim, nossa, tem que ser um macho escroto pra não reconhecer que foi machismo ali. Eu falei, mas não tô falando que não foi machismo, tô falando que eu recortei essa parte, mas quando recorta essa parte, você está sendo macho escroto que deixa de. Mães sádicas, perversão só opera na mulher na maternidade, né? Então, o Lacan, tem uma pergunta que fazem pro Lacan, por que existem. Por que a perversão é muito mais comum em homens do que em mulheres? Ele fala, porque as mulheres exercem o seu sadismo na maternidade. Então, uma mãe é um ser que, por excelência, inicialmente, é muito narcísico, sádico, muitas vezes, características masoquistas, depois ela sai desse lugar. Né? E claro, tem a dimensão de mães que realmente fazem isso, mantêm isso, e também tem a interpretação que é feita pelo outro lado. Acho que é isso aqui. Nossa, tem um monte de questão aqui. Então no interior não falta sádico. Eu tenho prazer de comer os bichos literalmente, não é problema. Já respondi a você pode dar junto. O sadismo tem cura? Não, fetiche é uma coisa que é você reduzir o outro em um objeto inanimado. Sadismo você quer causar sofrimento no outro. Não cura total, mas você pode sair desse modus operandi automático de necessariamente precisar causar sofrimento no outro para ter prazer. A mãe e o pai entre tapas e beijos, até juntos. Deixa eu ver. O que esperam? Ninguém vence uma guerra sem de uma prima com sadismo. Nem entra na guerra, na verdade. Né? Sadismo entra como tipo de perversidade? Sim. Nosso governo é sádico? Todo governo é sádico. Todo governo é sádico. Seja por um lado, o Bozo falando, eu não sou coveiro, vocês que se explodam. Mas também tem outro lado que eu preciso da manifestação do povo pobre, carente, que precisa lá do Salvador. Então assim, o Lula também se alimenta da miséria, né? Porque é a miséria que clama e dá força para ele. Eu não tô nem criticando nem defendendo ninguém, tá? Tô dizendo que o sadismo tá em tudo quanto é canto. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar parar aqui. Ó. Tem muitas perguntas e não vai dar tempo de responder aqui. Ó. Vamos começar a caminhar para o encerramento. Já falei aqui da maioria das coisas.
Sádicos deveriam amar ser inquisidores, com certeza. Professor, dá um exemplo de um sádico na ceia de Natal, mas eu já falei no começo da live, né? Bom, gente, vou encerrar aqui porque no fim as perguntas estão girando em cima das mesmas perguntas. E é isso aí, eu preciso fazer outras coisas, que é a meta em formatura do meu filho. Momento muito importante. Eu dei um exemplo de mãe aqui, sádica, rapidamente. Mas eu não vou falar desse tema em outras vezes. Se todo governo é sádico, toda relação de poder o é. Também acho. E não existe relação que não é de poder. É outra coisa que eu também não entendo, assim. Né? Como se, eu sempre falo assim, sempre que falo uma coisa assim, é relação de poder, isso aqui. Então me mostra um momento na história que não teve isso. Me mostra aquele momento em que as pessoas viviam numa relação horizontal. Tem, cara. Nós temos, acho que, uma ideia, gostaríamos que fosse assim, mas não é. O ser humano tem esse barato do poder. O ser humano é narcisista. Na hora H, você vai proteger sua família. Você vai proteger seus filhos. Ah, não, protege todo mundo, protege. Mas quando apertar, se tiver que escolher, você vai escolher o seu, você não vai escolher o outro. E se você escolher o outro, é para virar o... Olha só, morri por vocês. Aí vira mártir ainda, né? Só para comentar aqui, psicólogo sádico com paciente, sim, cara, isso é uma coisa perigosa, isso acontece. E até tem um livro chamado A Impostura Perversa, que tem uma reflexão no começo assim, sobre um pouco dessa posição. Porque a gente está, nós estamos escutando histórias de sofrimento, e ainda que eu não esteja tendo prazer com isso, eu estou ganhando com isso. Então, acho que é legal para pensar assim, o quanto a questão do sadismo, assim como o narcisismo, né, você tem gradações das coisas. E não é de todo mal, é necessário. Assistir o UFC, você está assistindo o UFC, você está vendo a desgraça dos outros, você está tendo prazer com isso. Assistir futebol, né? Quando o Neymar fez gol hoje, eu fiquei com prazer de ver o sofrimento dos croatas. Né? Acontece. Toda relação de poder, eu considero que sim. Por mais que venha a galera, os monges, não, se uma relação de poder não é uma relação, sempre fala, então me mostra uma relação que não é. Manda foto, manda vídeo, manda texto. Você aguenta ver qualquer coisa na clínica? É uma boa questão. E eu sempre falo isso, por isso que eu falo, leia de tudo, assista de tudo, leia Marquês de Sade, leia... Né? 2 vezes que na clínica foi muito difícil para eu escutar maus tratos com uma criança, mas tem continuidade, e maus tratos com animais, um cara que crucificava cachorro vivo, e aí passou do ponto assim, e era um cara bem que queria causar aquele efeito de spam, mas foi difícil, mas seguiu, né? Beleza? Então boa noite para vocês, bom descanso, amanhã eu volto para falar de masoquismo, a turma do outro lado. E aí vocês vão perceber que a coisa tá bem misturada, na verdade, né? Olha lá, a TT descobriu que a sádica da noite de Natal é ela. Todo mundo é, né? Inimigo secreto. É um pequeno exercício de sadismo, assim. Ah, você se ferrou, né? Você vai escutar as histórias de fracasso e vai ter gente que vai ter prazer em saber disso. É isso aí. Ser humano. Gente, a Andrea chegou, mas Andrea, muito tarde, amanhã estarei de volta aqui. O Raija, ela fica postada tanto no Instagram quanto no YouTube. Como hoje eu fiz pelo Lola TV, que é um aplicativo, eu vou precisar subir depois pro Instagram, não vai ficar salvo automaticamente, vou subir depois, tá bom? Então boa noite pra vocês. E ó, se preparem aí, galera que gosta de curso e gosta de desconto. Sexta-feira que vem começam as promoções de Natal. Promoções de Natal. Beleza? Então, mas aqui é só uma pincelada. Deixa salva com áudio. Beijo, gente. Boa noite. Onde que tá o negócio de desligar aqui? Tchau pra vocês. Boa noite. Bom descanso.